coisas da vida que acabam atropelando a gente, né? A gente tinha outras ideias de tema para hoje, mas inevitavelmente o assunto do momento em termos de A saúde. cirurgia do presidente, né? A gente podia começar recordando o que foi que aconteceu, né? Então, que foi até o tema do episódio, de 2 episódios para trás, e a gente chegou a falar da possibilidade dele fazer um hematoma subdural. Mas tudo começou quando o nosso presidente sofreu uma queda, imagino que em casa, eu não lembro da história ao certo, né? E foi levado ao hospital porque... Cortando a unha dentro do banheiro. Ah, foi... Foi. Você E tá... aí foi se levantar. Você sabe que, assim, quando a gente fala em trauma, assim, entender o mecanismo do trauma diz muito, É né? importante. E aí, enfim, no caso dele foi isso. Foi, como você falou, uma queda em casa, uma queda da própria altura. Ele estava cortando a unha, foi se levantar. Mas é aquela história, né? Queda, caganeira Ah, sim, e os 3 Cs, catarro, né? né? Os famosos 3 Cs. No idoso a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente queda e principalmente em casa, né? Normalmente é banheiro ou cozinha. É. Você não... E em terceiro lugar, o tal do batentezinho, né? O da cadeirinha. Vou subir aqui na cadeirinha para pegar uma coisa em cima do armário. Que Então, assim, normalmente cozinha. exato. Então, não foge muito disso, né? Eu já vi outras formas curiosas de você ter um trauma que vão acabar levando a um hematoma, como, por exemplo, queda da cama. Isso também acontece, principalmente no idoso que tem algum tipo de descoordenação motora ou um prejuízo para essa sensibilidade. Então, ele pode tanto Tipo um paciente com rolar. Parkinson, né? Um Parkinson, por exemplo, ele tem uma dificuldade de se defender da queda, então, às vezes, não põe a mão para proteger ou não consegue se movimentar a tempo de não cair, né? E, às vezes, um sono mais agitado, alguém com algum grau de confusão. E outras formas, por exemplo, ao se levantar no banheiro, imagina a cena, bater a cabeça no registro do chuveiro. Então, por exemplo, uma pessoa de mais idade tomando banho, o sabonete caiu, vai lá pegar o sabonete, na hora que levanta, bate a cabeça no... Parente do Nelson Ned, pô? Ah, não? Não, O negócio de chuveiro é na linha da cintura. não, mas bate. Quando você abaixa para pegar alguma coisa, pode acontecer de bater a cabeça. E rolando na cama, às vezes, também. Existe a queda, lógico, mas também existe, assim, às vezes a cama é encostada na parede, e aí a pessoa, no sono, bate a cabeça na parede sem perceber. Às vezes acorda, tem ali um galo, não tem muito como dizer, aí você faz a... Tem que ser um sono agitadão, né? Assim, pra fazer um Para TCE. inclusive dar... Então, isso é que é curioso. A gente vai falar sobre isso, mas assim, uma das coisas que é importante entender é que o hematoma, há quem seja de maior risco para o hematoma. Então, Tem uma população de... tem vários grupos que são de maior risco, mas o principal é a idade. Entendi. Porque é esperado uma atrofia do cérebro ao longo da vida. Isso é esperado. Até lá por volta dos 70 anos, a gente calcula, 65, para ser mais exato, a gente calcula uma atrofia em torno de 10%. Mas essa atrofia aumenta ainda. E hoje, em termos mundiais, a população alcança idades que habitualmente eram mais restritas. E aos 80 anos ou um pouco mais, essa atrofia chega a 20%. Eu não estou falando de doenças, eu estou falando de uma condição normal. Fisiológico, né? E o que acontece? E isso é muito importante para a gente chegar no entendimento da formação do hematoma que ocorreu com o presidente. Existe na superfície do nosso cérebro uma série de veias e artérias, principalmente veias, que fazem a drenagem do sangue e que se ligam na parte mais interna do osso. Então, não é claro do presidente se foi um hematoma subdural crônico que agudizou, ou simplesmente um hematoma subdural crônico que foi crescendo ao longo das semanas, dos vários dias. A gente estava discutindo isso pré-gravação aqui. Eu não acho que tenha sido um retardo de diagnóstico, né? Eu acho que foi muito bem estabelecido que ele provavelmente teve esse hematoma aí num primeiro momento, até porque os métodos de imagem possibilitam que a gente identifique isso com muita clareza, com muita tranquilidade, e estava sendo feito um controle, porque é o que a gente estava falando, você não tem como dar
45 dias de atestado pro presidente da República e Não. falar assim, ó, vai para casa, fica de repouso aí, não faça absolutamente nada, né? Que fique muito claro. A profissão presidente do Brasil é a mais difícil que tem para você chegar no INSS e apresentar um atestado de licença. Como é que você vai fazer? Não é verdade? Não, e piada pronta, né? O presidente já é aposentado, ele perdeu um dedo. Eu vou dizer uma coisa para você, é o aposentado que mais trabalha nesse país. Não, com certeza. Assim. A agenda do cara é super intensa, né? Teve evento do G20, teve evento um monte de... Como é que você fala pro cara, ó, para? Acho que até parte dele, né? Eu não vou parar. Tem como a gente acompanhar isso aqui e ver até onde vai? Não, e a gente mora em Brasília, que é uma cidade que respira política, e você sabe o que acontece quando a pessoa para. É ser atropelado. Imagina um animal político como é qualquer um dos presidentes, mas especialmente também o Lula, que a vida foi construída nisso. Você fala pro cara assim, vamos parar, você precisa ficar um mês. É em observação. Em observação. Rapaz, na ocasião do trauma, que tinha aquela viagem lá para a reunião dos BRICS na Rússia, que eles proibiram, que não foi, que era uma viagem de 12 horas e tudo, você imagina como não deve ter sido difícil fazer essa comunicação. Você tá louco. Tipo assim, vai lá e fala você. Não vou falar não. Fulano, cadê? Chama o residente. Chama o R1. Chama o R1 para falar pro presidente, né? Então, assim, é complicado, mas você precisa ter tendo condição. A pessoa sofreu o trauma, né? Certamente esse hematoma não se formou de um dia para o outro, senão não seria um hematoma subdural crônico, é um hematoma subdural agudo, é outra história. A gente está falando de hematoma subdural crônico. Cadê aquela figurinha para a gente falar Temos uma figurinha, porque essa figura mostra os vários tipos de trauma, né? Joga para nós aí, Tiagão. As duas são iguais, a gente pode usar as duas porque a informação das duas é a mesma. Aí é só um corte visto de frente, onde a gente vê as várias formas que os hematomas podem se formar dentro da cabeça. Hoje a gente está falando do número 2, o hematoma subdural. Exato. Esse hematoma subdural, está faltando a palavrinha, ele pode se formar de forma crônica e lenta, como ele pode se formar de forma aguda, por exemplo, num trauma, uma queda de andaime, num atropelamento, num acidente de carro. André, e o famoso hematoma subgaleal, onde é que ele fica? Que é o famoso galo. O galo ele é um hematoma que é extracraniano. Ele não é intra. Então, se você olhar a imagem com cuidado, vamos olhar ela de fora para dentro. Então, a primeira camada que você vê, aquele marronzinho, corresponde à pele subcutânea, né? E aí tem uma segunda camada que é esbranquiçada, cheia de pontinhos por dentro, que é o osso. Tá descrito ali na imagem, escrito crânio, e aí ele segue e mostra o osso. O hematoma subgaleal tá ali. Entre o crânio e a pele. E a pele, porque aí é um detalhe que não cabe para a imagem mostrar, mas acima do osso, bem coladinho nele, tem um negócio que chama galha aponeurótica, logo acima do periósteo. E o hematoma subgaleal... Lembra muito uma fáscia, né? Essa galha. É exato, por isso o nome é pela semelhança com a fáscia. Você sabia que tem um retalho de galha aponeurótica que a gente roda do crânio para o rosto? Sim, a gente usa muitos retalhos de galha aponeurótica também para o próprio cérebro. Como substitutos, por exemplo, da dura mater. Legal, lógico. Legal. E um baita retalho bom, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Então, o hematoma subgaleal ele é extracraniano. Ele é logo acima do osso, né? Muitas vezes é um hematoma subperiosteal também. E aí, por isso demora para... O galo fica cantando. O galo fica cantando ali o quê? Pelo menos uns 10 dias, né? Dias. E é interessante, Alessandro, para quem já sofreu uma pancada e teve um galo, à medida em que o galo vai se resolvendo, ele costuma também liquefazer na parte central. Molinho, né? Então a pessoa pega ali e fala, doutor, eu fiz um galo, tem 4 dias, mas agora eu tô pegando aqui, e a parte do meio parece que afundou. Não é que ela afundou, ele está liquefazendo a parte do centro, né? E a impressão que você tem é que criou um buraco na cabeça. Rapaz, isso aí é direto. É o dia a dia do neurocientista.